esse período do 25º aniversário da nossa igreja, a primeira igreja batista no Prado. Ontem, quem é que estava aqui ontem? Levanta a mão. Oba! Todo mundo direitinho, né? Que coisa maravilhosa ontem. Você que não veio, não fica triste não, tá? Fica triste não, que ano que vem tem mais. Mas ainda não acabou. Ainda não acabou. Nós estamos recebendo da parte dos céus as mensagens, as orientações também. As atividades estão tão dinâmicas que pela manhã nós estávamos aqui ainda ontem com 38 famílias pastorais. Estávamos aqui pela manhã com a Ordem dos Pastores do Brasil, a subseção Extremo Sul, e já foi uma bênção termos ouvido pastores falando a pastores e as suas respectivas esposas, as que vieram, as que estavam aqui, enquanto todo mundo trabalhava lá embaixo preparando toda aquela coisa maravilhosa da qual tivemos o privilégio de compartilhar ontem à noite. Pastor Elífio, sua esposa, já estão conosco também, o pregador da noite. Tem mais algum pastor aí? Chegou pastor aí? Ainda não. Mas amém, vai chegar mais. Eu gostaria que você, que está também nos acompanhando através da rede social, sejam bem-vindos. Nós temos alcançado vidas, muitas pessoas que têm se interessado em acompanhar a transmissão que a gente faz na nossa página. E eu quero fazer um pedido a você. Eu sei que você fica atento, mas se tiver com ele, compartilhe também o nosso culto para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse é o momento certo de fazer agora, porque depois não dá, né? Depois não dá. Aí você vai lá na página da PIB, da Primeira Igreja Batista, você vai lá, acessa e compartilha essa transmissão que já está acontecendo, e mais pessoas poderão participar onde quer que estejam da nossa transmissão. Depois você se preocupa mais com o celular, mas não, a não ser que você tenha a sua Bíblia aí também no seu celular. A gente sabe que é um hábito que muitas pessoas já aderiram, e não há problema algum você também fazer a sua leitura. Também tem uma aqui, não tem problema nenhum, tá? A gente só se preocupa mais com a questão da dinâmica de culto, para que o Espírito fale e você não se desligue, não se distraia com outra coisa que não aquilo que você veio fazer aqui nessa noite, que é oferecer um culto de ação de graças a Deus, que é oferecer um culto, o seu melhor para Deus. A semana não está começando, você também não está cheio de expectativas, com vontade de fazer um pedido, de ouvir uma coisa. É óbvio que Deus sabe do seu coração, mas é importante também que você entenda que você veio ofertar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 100. Vem no meio da sua Bíblia, e a palavra de Deus diz no seu versículo 1, e ele é pequeno e você conhece esse salmo. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Aclame, prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam ao Senhor. O versículo 5: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos todos recitar esse versículo 5? 1, 2, 3 e... pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações.
Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos te oferecendo, Senhor. Nós estamos te oferecendo nosso culto com humildade, sobretudo na esperança de provocar alegria no teu coração. Muito obrigado por tudo que já aconteceu em nossas vidas e na vida desta igreja nesse fim de semana. Nesse início de um novo período, onde homens e mulheres buscam a tua face. Crianças e adolescentes, todos envolvidos com as coisas recomendadas pelo teu manual de fé e prática, que é a tua palavra. Que nós, ó Deus, sejamos sempre orientados pela ação do teu Santo Espírito que habita dentro de cada um de nós. E que toda vaidade, que todos os sentimentos que ainda atrapalham um genuíno relacionamento contigo, sejam apontados por esse Espírito Santo, por ti, para que possamos melhorar cada vez mais como pessoas, para que possamos, mesmo indignos, compartilhar da genuína graça, que não foi apenas, mas sim tão somente o sacrifício de Jesus na cruz. Como ontem nós aprendemos, não vale a pena ler a Bíblia, é um privilégio ler a Bíblia, que as enganações desse mundo cada vez mais se distanciem de nossas mentes e de nossos corações, que realmente possamos transformar o nosso íntimo através da busca e das orientações que já estão aí para qualquer um de nós acessar. Desarma nossos corações, ajuda-nos a desligar cada vez mais do mundo, Senhor. Sabemos que este é o momento sagrado. Ajuda-nos cada vez mais a ver o sagrado com temor, com alegria e com o coração totalmente entregue a Ti. Esse é o pedido desta noite. E no nome de Jesus nós oramos. Amém. Já que lemos, você que não pode ficar de pé, e lemos que temos que entrar com alegria cantando, vamos cantar ao Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Nós estamos Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
bem animada, você tem que bater palma. Eu sempre digo, ó, não fique. Outro dia eu falei em Alcobaça para as mulheres lá, não fique um pouco preso, travado por conta de... Pode até pedir licença para ir um pouquinho, porque nós vamos louvar ao Senhor com essa alegria que nós sentimos em nosso coração. Amém? Sobre todas as terras tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é reinar em teu sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz me refletir. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Capítulo 3 de Provérbios, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz: lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será um bom remédio para curar as suas feridas, aliviar seu sofrimento. Versículo 9 diz: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz, o que produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto que não será capaz de armazenar. Esse é o momento de ofertar ao Senhor Jesus. E essa música é uma oração, na verdade é uma recomendação que Ele faz a cada um de nós que, quando entoa essa música, invoca ao Senhor Jesus. Você é livre para ofertar na casa de Deus nesse instante. Toca-me e te responderei.
Clécio, eu gostaria de ver a igreja cantando, de ouvir a igreja cantando. Eu estou conseguindo, O som está muito alto. Nós não estamos escutando os irmãos, né? Estamos escutando apenas as nossas vozes. Nós precisamos ouvir a igreja cantando. A igreja toda tem que cantar. Eu gostaria de cantar essa música de novo. De novo. Uma vez só. Com a igreja toda cantando. Porque é para isso que nós estamos aqui. Vamos lá? Invoca-me. Agora, igreja. E te responder. Confia. Descansa o coração. Eu pensei que o que penso de ti, espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Nos eleve a Deus. Nos eleve a Deus em oração, pelos dízimos e ofertas. Pai eterno, nós estamos alegres, Senhor, por estarmos em tua presença. E sabermos, ó Deus, que tu estás cuidando de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram alçados no teu altar. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que pôde contribuir. E aqueles, ó Deus, que ainda não puderam ou que não quiseram, que tu estejas, ó Pai, providenciando, tocando em seus corações, para que eles também sejam gratos a ti, devolvendo uma parte daquilo que tu dás a cada dia. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao que está sentado No trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Volta para o começo, ao que está. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra,
estarmos na casa de Deus, é dia de festa, desde ontem. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer o pastor Elífio, né, que de bom grado aceitou o convite para estar pregando. É meu pastor, tá certo. A irmã Nadinha, que tem acompanhado, está acompanhando ele. Eu quero agradecer também esse povo nosso aqui, a PIB do Prado, que, olha, foram 2 semanas aí que a gente está no corre, o Jefferson, pelo carinho, pela dedicação, e essa mulherada que receberam o desafio, né, de cantar, e ele assumiu o compromisso. A irmã Norma não está no nome, seu nome está lá no grupo, irmã Norma. Então foi um desafio muito grande, mas graças a Deus tem os homens aí também sendo preparados, né, para cantar também. Quem sabe gravar até um CD, né, com certeza. Mas eu sou muito grato a Deus, porque ontem nós tivemos aqui algumas pessoas desde as 5 da manhã, né, trabalhando para que tudo pudesse acontecer. Ontem aconteceu, graças a Deus. Hoje de manhã já veio um grupo aqui fazer a limpeza, almoçamos também. Festa de crente eu acho uma coisa interessante, sempre sobram 12 cestos, né? Meio-dia a gente veio aqui e ainda ficou coisa para depois. Então Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu disse uma coisa que eu aprendi na igreja: não há nada na igreja que possa ser feito sozinho. Nada na igreja pode ser feito sozinho, nem a sua devocional é feita sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que o demônio, o diabo ainda está em derredor. Então não há nada que você possa fazer sozinho na igreja do Senhor. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada um que tem contribuído, que tem se dedicado, que tem feito a sua parte, que tem colocado o seu dom a serviço do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês. E agora, pastor Elífio, por favor, meu pastor, é contigo agora, né? Vou trazer a palavra aos nossos corações. Desde ontem a gente ainda está aí com alguns calos espirituais, mas muito bom, né? Hoje de manhã nós discutimos sobre isso, sobre esse assunto. Irmã Nelly, a senhora pode vir até aqui fazer essa oração? Aproveitar que eu acho que a senhora é aqui a nossa irmã com mais experiência, mais madura. Se a senhora precisar de ajuda, se a senhora cair aqui, a senhora não vai cair sozinha, tenha certeza disso, viu? Não vai cair sozinha, vai cair 2 aqui, viu? A senhora vai orar pela vida do nosso pastor, viu? Nosso Pai que está no céu, e em todo lugar, Senhor, invocar o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui agora. O Senhor conhece os nossos pensamentos e vê as nossas limitações. Perdoa, Deus, as nossas falhas e nos concede sabedoria para vencer. Eu te agradeço a oportunidade que o Senhor tem dado a mim. E agora, ó Deus, te entrego em tuas santas mãos o teu servo que está com a palavra a trazer aos nossos corações, vindo do coração do Senhor. Que ela seja aceita, ó Deus, essa palavra por todo sempre. Que a edificação do corpo de Cristo seja cada dia para a unidade, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te oramos agradecido com perdão de nossas falhas, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui se cumpriu aquela palavra: a menor abençoa o maior. Irmãos, graça e paz. Então, para mim é um prazer, né? Eu estou sendo muito abençoado aqui esse final de semana. Como disse o pastor Clécio aqui no início, ontem pela manhã nós tivemos a reunião da ordem. À noite nós tivemos um culto maravilhoso para a honra e glória de Jesus Cristo. E comunhão. Culto, na verdade, ele é oferta. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não há culto sem oferta. Não há. E quando diz oferta, e principalmente por causa do movimento neopentecostal, as pessoas pensam logo em dinheiro. Não é isso. Culto é você poder se ofertar a Deus. Aqui é o lugar onde você se oferta. Eu gosto de uma frase de um escritor islâmico que ele vai dizer assim: pouco damos quando damos das nossas posses, muito damos quando damos de nós mesmos. Então culto é você se ofertar, um sacrifício de cheiro suave. Se você não pôde se oferecer a Deus como sacrifício de cheiro suave nessa noite, você não está cultuando a Deus.
Você está na igreja, você está aqui, legal, parabéns, é um bom lugar para estar. Mas se você não pôde se oferecer como sacrifício de cheiro suave, você não está cultuando a Deus. Então eu preciso deixar meu pecado de lado, deixar minha ignorância de lado, deixar tudo aquilo de lado para que eu possa então me oferecer como sacrifício de cheiro suave. Aí eu pergunto a você, você está cultuando a Deus nessa noite? Se não estiver, ore, peça a Deus para tirar tudo aquilo que não é agradável na sua vida. E outra coisa interessante, a gente ora e diz, Deus, tira aquilo que não é da tua vontade e da tua sentença. E Deus ouve a nossa oração e tira algumas coisas. E a gente reclama, meu Deus. Aí Deus diz, quando você pediu, você tem. E às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo ao nosso derredor. E o Senhor está batalhando por nós, está guardando-nos. parente de Cesário. Era interessante a igreja, então era todo mundo família. Mas falando sobre essa estabilidade familiar que nós precisamos, porque a igreja é composta por família, e nós somos responsáveis tanto pelo sucesso quanto pelo desastre da nossa própria família. Eu vejo muita gente falando que foi o diabo, que o diabo fez isso, fez aquilo outro, mas quando a gente vai ver, literalmente o homem é culpado da sua própria tragédia. Então o que o homem plantar, isso ele vai colher. Não há como ser diferente. É uma lei da natureza e é uma lei espiritual. Aquilo que você planta, você é obrigado a colher. E muitas dores que a gente tem em casa, poderíamos evitá-las. Muitos dos nossos problemas não são impostos, quer dizer, não vêm de cima para baixo. É tão somente resultado das nossas ações. Eu costumo dizer que quando eu era pequeno, eu era criança, então a gente gostava de brincar na areia, e aí a gente jogava a areia para cima e ficava olhando. Via de regra, a areia caía nos olhos. E a mesma coisa hoje, depois de adulto, muitas vezes a gente atira a areia para cima e fica olhando e reclama quando a areia cai nos olhos. Então, a maioria dos meus problemas, a maioria dos problemas que eu tenho em casa, é resultado das minhas escolhas. É resultado daquilo que eu faço, do que eu deixo de fazer. Então, quando eu evito algumas coisas e quando eu faço outras, a vida fica mais fácil. Fica mais simples, mais leve. É mais fácil conseguir, pelo menos, suportar, no sentido de dar suporte, não de ser o peso, mas de dar suporte para que a igreja possa ser, de fato, aquilo que precisa ser. Então, se pudéssemos fazer um ranking da satisfação familiar, do prazer, veríamos que muitos casais já não têm mais prazer com a presença do outro.
A sua presença dentro da sua casa gera que tipo de sentimento? Existem pessoas que quando chegam em casa até o cachorro se esconde. Porque o indivíduo já chega chutando o cachorro, brigando com um, brigando com o outro, reclamando porque as coisas não estão exatamente conforme ele gostaria que estivesse. Então ele consegue transformar, ou ela consegue transformar o ambiente familiar num ambiente horrível. Horrível. Tem mulheres que dizem assim, graças a Deus que seu pai vai passar 15 dias fora, vamos ter 15 dias de paz. Existem casos assim, graças a Deus que sua mãe foi passar uns dias na casa da mãe dela, vamos ter paz. Graças a Deus porque fulano, o filho, está fora, poderemos então dormir em paz. Que tipo de sentimento ou de reação a sua presença causa dentro de casa? Há uma ansiedade pelo seu retorno? Há um desejo para que você esteja presente? Ou a sua vida, então, a sua presença, então, gera algo totalmente diferente? Muitos casais já não sentem mais o prazer da presença. E é ruim isso. Perceba como as famílias estão cada vez menores, cada vez mais isoladas, cada qual no seu quadrado. Então, antigamente nós tínhamos, quem tinha TV em casa, tinha uma televisão na sala, todo mundo se reunia para assistir. Hoje, quem assiste televisão, assiste cada um na sua própria TV. Cada um tem o seu aparelho celular e vive cada um no seu mundo trancado e fechado. Até os banheiros dentro de casa, porque antigamente a maioria das residências tinha um banheiro só, então nós éramos obrigados a se relacionar. Batia na porta e falava, oh, mãe, fulano está pirraçando, está dentro do banheiro. Hoje não, cada um vive no seu quadrado, cada um vive no seu banheiro, e muitas vezes nos tornamos estranhos dentro do nosso próprio lar. Não nos conhecemos mais. Não somos mais capazes de nos reconhecer no cotidiano, no dia a dia. Rotina não é algo ruim, rotina é bom, é aquilo que tem a rota. O que muitas vezes massacra, o que muitas vezes dá a entender que é algo ruim é a repetição. Mas por outro lado, a repetição faz parte do aprendizado. O relacionamento faz parte do aprendizado. Eu não posso dizer que eu me relaciono com alguém se eu não convivo com essa pessoa. Eu não posso dizer que eu conheço essa pessoa se eu não tenho uma relação direta com ela. Não posso dizer. E hoje há um número cada vez maior de estranhos convivendo no mesmo lar. Cada um no seu quarto, cada um com seu aparelho celular, cada um com seu banheiro, cada um vivendo o seu mundo. Na década de 70, quando se ia vender uma casa, a parte principal da casa era a cozinha, porque era ali que a família se reunia, era ali que passava-se mais tempo juntos. Não tinha televisão, era o rádio, quem tinha rádio, claro. Havia um fogão a lenha, que havia sempre água fervendo, porque não tinha garrafa térmica, ou como se dizia antigamente, o quente frio, né? Então tinha lá uma chaleira de água, um caldeirão com água quente, chegava alguém, pegava um pouco daquela água para se fazer um café, já tinha água quente para poder matar uma galinha e oferecer então algo àquele que chegava. Sabia que hoje os empreendimentos que estão sendo lançados, o ponto alto são os banheiros. Individualizados. Cada um no seu quadrado. Então, as nossas ações têm provocado, de fato, um distanciamento familiar. Isso acontece de maneira muito direta também na igreja. E igreja é composta por famílias saudáveis e igreja saudável. No culto de oração, qual é o principal motivo de oração? Ou o principal motivo, os principais motivos estão ligados diretamente à família. Ore pelo meu casamento, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, ore pelos meus netos. De cada 10 pedidos, eu diria a você que pelo menos 7 diz respeito à família. Porque os lares estão sendo, de fato, sinônimo de problemas. Ao invés de ser bênção, problema. Quando a família está bem, a igreja está bem. Há então alegria, há abundância, há comunhão, há compartilhar, há tudo isso. E a pergunta é, o que tem provocado tantos lares desfeitos? Aí você pode me dizer, não, mas na igreja evangélica é diferente. Houve um levantamento do ano de 2017, se eu não estou enganado, que o índice de divórcio entre evangélicos e católicos era bem parecido. Não era o mesmo, mas era bem parecido.
Era bem parecido. Então, alguns outros levantamentos. Ouvindo o pastor lá na Fiel, há uns anos atrás, ele tem um trabalho interessante na Fundação Casa, e aí ele disse que quando pega a relação de internos ali, e os nomes de cada um, parece até a caderneta da Escola Bíblica Dominical. Só tem nome bíblico: Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo, Isaías, Malaquias. E aí você percebe que todos aqueles que ali estão, em sua grande maioria, vêm de lares evangélicos. Vêm de lares em que deveriam professar a fé de tal maneira que haveria então um espaço saudável para se viver. Mas a pergunta é: por que tantos problemas? Por que tantos problemas? Nessa noite eu quero pensar um pouquinho com você justamente sobre isso. Como evitar problemas em casa. Gênesis capítulo 3. Quer projetar aqui? Que aí a gente vai lendo. Você pode deixar, porque a gente vai trabalhar o capítulo. E aí você vai perceber algo muito interessante. É certamente o texto mais conhecido do Antigo Testamento, juntamente com o Salmo 23. E diz assim: ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comas de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão, e vocês como Deus serão, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que também comeu. Eu acho que desde cedo você aprende isso na escola bíblica dominical. Ainda que você não tenha crescido na igreja, certamente você já leu esse texto, já ouviu o pastor Edísio pregar sobre esse texto, já ouviu alguma mensagem sobre esse texto. Quando o homem cai. Aqui nós temos o retrato da primeira família. Da primeira família, num lugar fantástico. De vez em quando eu ouço alguém dizendo assim: pastor, mas se nós morássemos na vila, lá em Taubaté tem um lugar chamado Vila, que é onde moram os funcionários da Suzana e outras pessoas, nós seríamos felizes porque a gente não ia sujar o pé para chegar na igreja. Aí eu vejo alguns dizendo assim: se nós morássemos numa cidade grande, onde ninguém se importa com a vida de ninguém, nós seríamos felizes. Aí eu só lembro desse texto, que esse casal morava nada mais nada menos do que no paraíso. Eu só lembro desse texto porque eles viviam em paz. Não tinha sogra, não tinha sogro, não tinha filhos, não tinha nada que tirasse a paz desse casal. Nada. Estavam literalmente no Éden, no paraíso, viviam literalmente na presença de Deus. E eles foram capazes de fazer algo impensável, inimaginável. Eles disseram: não está bom. Sabe para que servem os desejos? Para dizer que nós somos incompletos. Toda vez que você deseja alguma coisa, você está dizendo inconscientemente: eu sou incompleto. Sabe para que existem ou que vêm os desejos? Esse, na maioria das vezes, para dizer que você é ingrato, que você não está satisfeito com a sua situação. E aí vem um desejo, parece que vai tomando conta de tudo aquilo e vai levando aquela mulher para um determinado lugar que o faz ou a faz perceber que não era exatamente aquilo que ela gostaria de ter. Imagina você, paraíso, presença de Deus, não tinha boleto, não tinha problema com som alto, não tinha problema com filho, não tinha problema com ninguém, mas ela não estava satisfeita. Não estava completa. Não estava, então, se deleitando de tudo aquilo que podia ser. E a gente começa a perceber o que tem gerado problemas em nossa casa. Primeiro, tem muita gente dando ouvido àquele que não precisa ser ouvido. Versículo de 1 a 5, a gente acabou de ler. O diálogo entre a mulher e a serpente. Tem muita gente que tem ouvido o diabo, tem muita gente que tem ouvido todo mundo, menos a palavra de Deus. Tem muita gente hoje que prefere ouvir qualquer um, menos a palavra de Deus.
A gente tem juntado, principalmente essa geração, e eu tenho estudado algumas coisas sobre essa geração, para que eu possa tentar, como pastor, me relacionar com ela. Principalmente essa geração aí, que tem menos de 30, tem juntado para si mestres de todos os tipos, porque querem então somente estar bem. Quem já ouviu essa palavra? Eu tinha ouvido essa palavra há 10 anos atrás, coach. Nunca tinha ouvido, eu vi de um tempo para cá. Quem não sabe o que é coach, é um homem que vai dizer a você: faça, você pode, tudo que você precisa está dentro de você. E vão ouvindo mestres, porque a palavra, como diz o próprio texto, cria comichões. E aí procuram mestres que possam satisfazê-los. Quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? O diabo usou uma serpente. Ele pode usar um colega de trabalho seu, pode usar sua vizinha, pode usar suas amigas e, pasmem, pode usar até um irmão da igreja. Quem você tem ouvido? Irmãos, nós precisamos de um filtro. Põe tudo à prova e retém apenas o que é bom. Nós precisamos de um filtro. Nossa geração nunca teve tantas informações como tem hoje. Você que é professor, você está dando aula, o rapaz está conferindo no Google se aquilo que você está falando é verdade ou não. Eu estou pregando na igreja, eu não mais estou concorrendo, entre aspas, né, com o pastor do lado, não. Eu estou concorrendo com o Ed René Kivix, que está lá em São Paulo, com o Caio Fábio, com o Pablo Massal, com 1 milhão de pessoas. E as pessoas estão juntando para si cada vez mestres, cada vez mais líderes, e estão escutando aquilo que não deveriam escutar. Ou quem não deveria escutar. No meio da sua crise, escute Deus, escute o Senhor. Pede: Deus, fala comigo em oração, fala comigo através da leitura da palavra. Deus, fala comigo, eu não quero escutar o meu desejo, eu não quero escutar o meu coração, eu não quero escutar o diabo, eu não quero escutar ninguém, eu quero escutar o Senhor. Se refugie em Deus. Nos momentos de fragilidade, diante dos seus desejos, se refugie em oração. Talvez você esteja insatisfeito com alguma coisa dentro de casa. Talvez o seu pai não corresponde a todas as suas expectativas. Talvez a sua esposa, o seu esposo não correspondem a todas as suas expectativas. E o que você faz? Você sai falando para A, B, C, D, E da sua vida, ou você se refugia em oração? Eu tenho ensinado lá na igreja, aqui em Reclamação, isso eu aprendi na área militar. Não sou militar não, mas eu fiz um curso de bombeiro e veio um grupo de bombeiros lá de Brasília para fazer esse curso. E aí tem uma frase interessante, ele diz: reclamações nunca descem, reclamações sobem. Se você reclamar para quem está embaixo, para quem está do teu lado, vai resolver seu problema? Se você está insatisfeito com a sua família, ore por ela. Se você está insatisfeito com sua esposa, ore por ela. Está insatisfeito pelo seu esposo? Ore por ele. Não adianta nada sair reclamando, falando, ouvindo conselhos de quem na verdade não deveria nem abrir a boca. Se refugie em oração. Dói quando eu vejo alguém dizendo assim: ah, minha melhor amiga é minha manicure. Tua melhor amiga ou melhor amigo é teu esposo ou tua esposa, é o teu companheiro. E olha que coisa interessante, o diabo costuma plantar a semente da dúvida. Olha o texto. Será que ele chama mesmo? Será que teu marido é tudo isso mesmo? Será que tua mulher é tudo isso mesmo? Será que é tudo isso? Será? Será que vale a pena você trabalhar tanto para sustentar ou para sua esposa ou seu esposo? Será que vale a pena você acordar cedo, dormir tarde e comer o pão de dores? O diabo tem destruído muitas famílias por causa da dúvida. Tem muita gente ouvindo o que não precisa ouvir. Será que vale a pena perdoar? Eu escuto isso no gabinete, eu falo: perdoe. Aí a pessoa me pergunta: mas vale a pena, pastor? Vale. Não impeça que a falta de perdão, ou melhor, não permita que a falta de perdão impeça você de ouvir a voz de Deus. Eu vejo muita gente que hoje já não escuta mais Deus, porque não perdoou a sua esposa e seu esposo. Você sabia, está lá em Pedro, que se você tratar mal tua esposa, tuas orações não são movidas? Ah, pastor, eu oro, mas Deus não me escuta. Como é que você trata a sua esposa?
Um grande reformador disse que uma das maneiras de você perceber se um homem ama a Cristo ou não é a forma como ele trata a esposa. Eu vou além, é a maneira como a esposa trata o marido, como são tratados em família, ali no seu íntimo do lar. Ali de fato é que o amor é demonstrado ou não. Por isso não impeça que as suas orações sejam ouvidas por Deus por falta de perdão. Falta de perdão gera amargura. Conhece alguém amargo? É ruim. Nem café amargo é bom, eu tomo de vez em quando porque tem que cortar o açúcar. Nem café amargo é bom. Café eu até gosto de manhã, mas assim, ir lá em casa está diminuindo o açúcar e vai e tal. Tem gente que gosta de jiló, não vou discutir aqui a culinária com ninguém, mas tudo bem. Agora, conviver com alguém amargo é difícil. Falta de perdão gera amargura. Amargura gera ódio. Ódio gera distanciamento de Deus, pois Deus é amor. Como é que eu vejo isso? Pai, perdoa as minhas dívidas, como tenho perdoado os meus devedores. Você só vai receber o perdão de Deus quando você perdoar aquela pessoa que está do teu lado. E há uma frase interessante, o que ele fez é imperdoável. Mas você foi chamado, meu irmão, olha que coisa bonita, para perdoar o imperdoável. Só isso. Você foi chamado para perdoar o imperdoável. Um dia, a gente morava ali em Teixeira, na rua da primeira igreja, e alguém entrou e furtou uma camisa minha. Pulou lá, pegou uma camisa, pegou umas coisas, e era homem, porque só pegou roupa de homem. Aí eu falei assim, deixa pra lá, a camisa já estava velha mesmo, não tem problema não. Não tinha amor pela camisa. Mas um dia furtaram minha jaqueta. Isso me deu uma raiva. Aí eu comecei a orar, eu falei, Deus, abençoa que essa pessoa devia estar com frio, tira esse negócio do meu coração, mas foi uma semana imaginando esse camarada usando minha jaqueta. Porque o que ele roubou o que ele furtou tinha valor. Tinha valor. Sabe quem vai mais te ferir? A pessoa que você mais ama. Sabe quem vai mais te machucar? A pessoa que você mais ama. Porque nós nos importamos, importar e trazer para dentro, é alguém que está dentro de nós. É alguém que eu me importo, quer dizer, que está em mim, é que me machuca. É que me afeta de maneira positiva ou negativa, mas me afeta. A falta de perdão tem destruído muitos lares. Existem pessoas que chegam a um ponto de dizer assim, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Eu digo, você vai para o inferno, mas eu não perdoo. Porque o que ele fez, o que ela fez é imperdoável. Trocando em miúdos, ela diz mais ou menos assim, em outras palavras, eu prefiro passar a eternidade inteira no inferno do que perdoar. Perdoe. Não permita que suas vontades sejam usadas pelo diabo para destruir você e sua família. Eva permitiu que a vontade dela fosse usada para destruir a família dela. Nossas vontades devem morrer na cruz do Calvário. Nosso eu, nosso ego deve ser crucificado na cruz do Calvário. Talvez por causa de uma vaidade nós criamos uma série de problemas difíceis. Vamos falar de dinheiro? Um dia eu fui comprar um carro. E era o primeiro carro que a gente ia comprar, melhorzinho e tal. E aí, eu não sei se você lembra, mas eu contei isso lá na igreja. Eu já tinha visto na internet o preço, já tinha dado tudo, feito os cálculos e sabia o preço certinho do carro e tudo. Eu já fui lá já para pegar aquele carro, porque já fazia uns 6 meses que eu estava olhando. Aí não tinha um projeto lá, eu acho que foi no primeiro governo de Dilma ou de Lula, não lembro mais, que deu um desconto nos carros. Eu falei, agora é o dia, é o momento. Aí era uma segunda-feira, eu dava aula no seminário, saí mais cedo e passei lá. Era um Corsa sedã, imagine eu desse tamanho, o Corsinha desse tamanho. Mas era o que cabia no orçamento. Aí eu fui lá e comecei a conversar com o vendedor, era 5 horas, porque eu já fui certo. Falei, chego lá 5 horas, resolvo tudo, na hora de dar aula, estou no seminário. Aí o camarada me levou para ver um Vectra. Senta aí. Aí eu sentei. Na hora que eu sentei, o carro me abraçou, falou, você é meu. Você não sai daqui. Aí ele falou, aperta esse botão aí. Aí eu apertei o botão, aí a anteninha subia. Aperta de novo, a anteninha descia. E ele falou, fecha a porta, você quer sair para fazer o test drive? Eu falei, não. Ele deu um tempo e eu fiquei sentado assim, segurando no volante.
com a mão direita, o braço esquerdo assim, eu senti o vento bater na minha cara sem vento. Aí eu falei, eu vou levar esse carro. Aí eu fiquei uma fração de segundos assim, aí o Espírito Santo falou para mim assim, você não tem dinheiro? Aí eu levantei e falei assim, não, eu vou querer o outro mesmo. Não, rapaz, leva que eu faço um preço especial para você, eu dou um desconto tal, eu valorizo o seu usado. Eu tinha um Gol na época, um Golzinho bonito, arrumado. Aí o meu coração falava, compra. Aí eu disse assim, mas se eu comprar, como é que eu vou pagar o colégio de Elisa? Porque a parcela não vai caber. Se eu comprar e porventura eu ficar sem dinheiro, como é que eu vou fazer? E eu vejo muita gente que por causa da vaidade tem colocado a família em risco. Porque quer andar com um sapato melhor, quer andar com um carro melhor, quer uma casa melhor, quer talvez mais alguma coisa, quer sair, quer fazer alguma coisa e acaba vivendo um tormento. Transforma o sonho no pesadelo. Foi citado ontem aqui, 1 Pedro 5,7. O que é que diz? Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado. Mas o que é que vem no 8? Sede sóbrios. Muito da nossa ansiedade vem porque nós não somos sóbrios. Muita da nossa ansiedade, muita da nossa dor, muitas das nossas angústias vem porque nós não somos sóbrios. Porque nós deixamos os nossos desejos nos envolverem, nossas vontades nos envolverem. Eu tenho brincado lá na igreja, ele fala muito simples, eu sempre falo isso. Muito tranquilo, bom mesmo é o que Salomão diz: coma do teu pão e beba do teu vinho e goza a vida com a mulher que tu amas. Ele não diz nada além daquilo que todos nós precisamos ter como necessário: comida, bebida e água. Muitas das nossas insatisfações vêm porque nós não sabemos lidar com os nossos desejos. Vivemos frustrados porque não sabemos domar os nossos desejos. Mas vamos para o segundo. Primeiro, só para você lembrar, não dê ouvidos ao diabo. Segundo, não deseje as coisas do mundo. Versículos 6 e 7. A mulher olha e deseja. O princípio do marketing está aqui, versículo 6. Esse é o princípio do marketing. Quem estuda marketing, é esse o princípio: tornar algo desejável, agradável, bonito e que possa ser de fato desejado primeiramente pelos olhos. Esse aqui é o princípio do marketing. É o princípio do marketing. Tinha um refrigerante antigo, não lembro o nome, que as pessoas tomavam e diziam assim: isso é água com limão, não tem gosto de nada. Depois fizeram uma campanha fantástica e hoje todo mundo compra aí H2O como se fosse algo maravilhoso. Marketing é fazer com que você deseje aquilo que você não precisa desejar. O mundo, o diabo, é o rei do marketing. É o rei do marketing. E você fica desejando muita coisa. E muitas famílias têm fracassado porque levaram o mundo para dentro da sua casa. Como pastor, eu posso abrir a geladeira da sua casa? Conversando ontem com o pastor Jamil daqui embaixo. Ele estava dizendo: a sua presença como pastor na casa de alguns gera constrangimento. Antigamente, eu fiz essa semana 20 anos de ministério. Eu devia ter 1 ano e pouco de ministério e eu fui visitar alguém, aí o menino gritou: abaixa o som que vem o pastor. Abaixa o som que vem o pastor. Que tipo de música? Irmãos, eu tenho dito com frequência lá na igreja que hoje, para essa geração, para a nossa geração, não basta pecar, tem que dar publicidade aos fatos. Agora mesmo eu estava lá deitado, sem fazer nada, hoje de tarde, li um pouquinho e tal. Chegamos na rua e fiquei lá, sem fazer nada, só lendo. Aí eu resolvi ver os stories. Aí eu vi uma pessoa que estava pecando e fez questão de dar publicidade ao pecado. Posta. Não basta pecar, tem que dar publicidade ao pecado. Antigamente a gente se escondia: abaixa o som que vem o pastor, desliga o som que vem o pastor. Mas tem muita gente que levou o mundo para dentro da igreja e agora leva o mundo para dentro da sua própria casa. É a famosa cervejinha na geladeira, programas de TV que nos afastam de Deus, sites que nos afastam de Deus. Venha me dizer que tudo me é lícito. Pode até ser lícito, mas não convém.
Convém assistir algumas coisas? Eu gostava muito de um determinado programa, e quando eu chegava da igreja, o culto terminava mais ou menos 9 horas, antes da pandemia. Hoje termina mais cedo, porque a gente mudou o horário também. Aí quando eu chegava, eu ficava assistindo o Fantástico, assistindo um pouquinho daquele negócio lá até dormir. Depois eu vi um negócio naquele programa que eu falei, não assisto mais, porque não convém a mim como servo de Deus. Não convém. Não é aqui sendo chato, sendo então autoritário. Existem coisas que não convêm para nós. Por que eu vou colocar diante dos meus olhos aquilo que não agrada a Deus? Faça o teste simples. Jesus assistiria com você aquele programa? O teste é simples. O teste é muito simples. Então eu vejo pessoas levando a famosa cervejinha para dentro de casa, assistindo determinados programas, lendo determinadas revistas, acessando diversos sites que só degradam a pessoa humana. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 14, versículo 30, que o diabo é o príncipe desse mundo. O príncipe desse sistema do mundo é o diabo. É o diabo. É isso, não tem outro. Você vai pensar como crente num mundo cheio de coisas do diabo, você vai ser sempre confrontado. Vou pegar a questão da roupa. Há alguém pensando na roupa que vai ser tendência no próximo ano. É uma roupa então que vai fazer com que as partes sejam então potencializadas. Você vai lá, a vendedora vai dizer para você, menina, compre essa calça, porque essa calça levanta o seu... Aí você imagina o quê? Compra essa roupa, porque essa roupa vai deixar você... Para que eu quero isso como servo de Deus? Para quê? Para quê? E a sexualidade distorcida tem sido a marca deste momento social. Pararam para pensar por que o diabo investe tanto numa sexualidade distorcida? Porque a sexualidade está ligada à família, está ligada ao casal. Você destruindo a sexualidade ou distorcendo a sexualidade, você destrói o casal. Hoje está se investindo muito na questão dos relacionamentos abertos. Todo dia que eu leio todo dia a página da UOL, leio algumas matérias, sempre tem uma matéria falando, fulana de tal tem um casamento aberto, tem um relacionamento aberto. O que nós precisamos de fato, citando, nunca li o livro não, e também não recomendo que leia não, mas nós precisamos ter um relacionamento blindado pelo Espírito Santo. Aberto só se for para Jesus. Aberto só se for para Jesus Cristo. Então eu preciso de fato viver de acordo com a palavra de Deus, porque o mundo sufoca a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 19. A semente que cai entre espinhos, o mundo está sufocando a palavra de Deus, está fazendo a mesma coisa que a serpente disse. Não é bem assim. Não é bem assim. O que a serpente queria é aquilo que eu falei ontem, que é atualizar a palavra de Deus. O que o diabo quer, na verdade, é atualizar essa palavra, é fazer dessa palavra, então, algo descartável, passageiro, é fazer dessa palavra algo que não vale a pena. E sabe que coisa horrível que eu ouço alguns dizendo? Ouça o teu coração. Ouça teu coração, não ouça. O coração é tendencioso, Mateus 15, versículo 18 e 19. Nos 5 últimos divórcios que eu tive que lidar na igreja, a expressão era, pastor, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Por que você está separando? Porque eu quero ser feliz. Aí eu pergunto, mas que garantia você tem que você vai ser, entre aspas, feliz se descasando? Aí não há respostas. Primeiro, eu não acredito em felicidade, já começa por aí. Eu acredito que não existe a felicidade. Mas as pessoas andam buscando essa felicidade, essa utopia, vem me buscando então algo totalmente diferente. Aí depois dessa pergunta, aí eu digo a ela, o que te garante que você vai ser feliz pecando contra Deus? Não há respostas. Ah, mas eu vou seguir o meu coração. Eu digo, mas seu coração é tendencioso, seu coração é mau. Não, mas o meu coração está dizendo, eu sinto. Aí eu pergunto, mas quem que está dizendo isso no teu coração? Porque a palavra de Deus diz algo diferente. Normalmente não há respostas, porque sabe quem está dizendo, sabe quem está manipulando, sabe quem está por trás de determinadas atitudes. Então,
quando o servo de Deus se deixa levar pelo mundo, sabe o que acontece? Vem o sentimento de culpa. O que aconteceu? Continue lendo o texto. Adão e Eva se sentiram culpados, vem a vergonha um do outro e o medo da repreensão de Deus. Versículos 7, 8, 9 e 10 do capítulo 3 de Gênesis. Culpa, medo e vergonha. Culpa, medo e vergonha. Nossa geração está sendo destruída por ela mesma. E sabe qual é o pior castigo para um homem antes de ser lançado no inferno? É quando Deus o entrega às suas próprias paixões. Está lá em Romanos capítulo 2. E Deus entregou às suas próprias paixões infames. 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 3. Não influencie negativamente a sua família. Versículo 6. Eva toma e dá também ao seu marido. Olha o papel da mulher. Não estou culpando a mulher, estou dizendo, olha o papel da mulher na influência da religiosidade dentro de casa. Eu tenho dito que é papel dos homens o ensino religioso, mas por negligência nossa, as mulheres são aquelas que têm sido usadas por Deus para ensinar aos nossos filhos o caminho que deve seguir. Olha a responsabilidade de você, mulher, de criar teu filho na presença de Deus, de ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar, de fazer de fato com que ele possa contemplar a beleza da santidade de Deus. Eu vejo muita gente influenciando negativamente a sua família, negligenciando aquilo que de fato é a palavra de Deus, negligenciando aquilo que é a vontade de Deus para a sua família. As suas ações glorificam a Deus ou o diabo? A sua ação dentro de casa glorifica a Deus ou o diabo? Como é que você lida com isso? Suas ações no seu cotidiano, no seu dia a dia. E em casa a gente está muito à vontade. Eu não sei você, mas quando eu chego em casa eu tiro o sapato, tiro a camisa, coloco um short. Via de regra eu fico sem camisa. Quando chega alguém, aí eu vou correndo, boto uma calça, né? A camisa. Se for alguém mais formal ainda, aí bota até um sapato. Mas dentro de casa a gente fica à vontade. Aí nos mostramos como verdadeiramente somos. Sem máscaras. Eu gosto dessa palavra sincera. A palavra sincera quer dizer sem cera, sem maquiagem. Já viu alguém na rua de maquiagem? Nossa, que bonito, né? Eu chego em casa, já era feio. Na pandemia chegaram algumas famílias para a igreja, né? E eu só os via de máscara. Não estou dizendo que eles são feios, não. Estou dizendo que só os via de máscara. Quando vi sem máscara, eu falei, rapaz, que diferença. Né? Que diferença. E muitas vezes na rua a gente só vê o outro de máscara. Em casa, sem máscaras, sem maquiagem, sem filtros, sem nada. Como se é na vida, como se é de verdade. Seu papel é santificar a sua família e não levá-las para longe de Deus. Você tem santificado a sua família? Seja sincero, você orou pelo seu filho hoje, orou pela sua esposa, o seu esposo hoje, orou pela sua casa hoje, pediu para que você pudesse ser bênção hoje, pediu. Nosso papel é santificar. Nós nos assustamos quando ouvimos falar que pais viciam seus filhos em drogas ilícitas. Oh meu Deus, como é que pode? Aquela mulher deu cocaína para o filho de 5 anos. Meu Deus, aquele homem deu cerveja para a criança de 2 anos. E nós mentimos, ensinamos os nossos filhos a mentirem. Nós defraudamos, ensinamos os nossos filhos a defraudarem. Fazemos tudo o que é ilegal e imoral, dizendo aos nossos filhos que isso é aceitável. Mas vamos adiante. Se você fez alguma coisa errada, não se esconda da presença de Deus. Qual foi a reação de Adão e Eva? Quando ouviram Deus, então, caminhando no Éden, na virada do dia, ouviram a voz do Senhor e se esconderam de Deus. Se esconderam do Senhor, versículo 8 ao 11. Eles se esconderam de Deus.
Existe muita gente hoje que está tentando se esconder de Deus. Existe muita gente hoje que está tentando se esconder do Senhor. Existe muita gente hoje que não tem mais coragem de orar, não tem mais coragem de falar de Jesus. Não tem mais coragem hoje de se levantar como de fato a atalaia que é e dizer: está errado, está errado. Você está se escondendo de Deus? Fugir de Deus é sempre um mau negócio. Olha Jonas, a Bíblia diz que ele desce até o porto, ele desce até o porão, depois ele desce para a barriga do grande peixe. Aquele que se esconde de Deus desce para o inferno. Existem pessoas que hoje não têm mais coragem de se mostrar como verdadeiramente é, então vive se escondendo. Vive se escondendo do Senhor. Precisamos rever quem somos. Precisamos rever. Precisamos conversar um com o outro. Precisamos ser sinceros para que a ferida possa ser tratada, para que de fato o câncer possa ser tratado. E existem partes do nosso corpo que já não tem mais cura, que precisam ser extirpados. Existem coisas no nosso ser, no nosso caráter, que não tem mais cura e precisa ser retirado, amputado. Vou fazer uma pergunta para você séria aqui: você quer entrar no céu pleno ou amputado? Ninguém entra no céu pleno. Todos nós, para que pudéssemos entrar, para que possamos entrar nos céus, teremos que ter parte ou todo o nosso ser amputado. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É o confronto diário. Aquilo que eu falei ontem aqui é uma verdade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que não sou santo. Quando eu não era crente, eu achava até que era uma boa pessoa, porque eu nunca tinha matado ninguém, graças a Deus até hoje não matei ninguém, quero permanecer assim. Nunca fiz nada de errado, entre aspas, na minha concepção, então eu era uma pessoa mais ou menos. Aí eu conheço Jesus e no primeiro momento eu falo: pô, não sou essa pessoa tão boa. Aí eu começo a ler a Bíblia e percebo que não sou tão bom quanto eu imaginava que eu fosse. E aí você vai se aproximando de Deus e você percebe que você precisa crescer mais, que você precisa orar mais, que você deseja mais de Deus. Não se esconda de Deus. Errou, peça perdão. Errou, peça perdão. Dizem por aí que errar é humano, não é? Errar é humano. E pôr a culpa no outro também. Ah, mas a culpa é sua. Isso é um problema lá na igreja, né? Como toda igreja tem problema, não tem problema nenhum eu comentar, porque aqui não deve ter não, mas lá tem. Aí o irmão, conversando na porta da igreja ali, tem um jardinzinho, você sai da igreja do lado direito, né? Se entrando é do lado esquerdo, saindo do lado direito da igreja tem um jardinzinho lá, um gramado. Aí o irmão estava falando de outro, né? E eu de junto ouvindo. E de vez em quando eu prefiro não ouvir, porque se eu não sei, eu estou tranquilo. Mas se eu sei, eu tenho que dar opinião. E às vezes fica chato isso. Eu falei: rapaz, nem Jesus resistiria àquilo. Aí eu falei: rapaz, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Certamente ele resistiria a essa tentação. E gente, então, eu errei, mas quem não erraria? Eu errei, mas quem não erraria? Eu caí, mas quem não cairia? A culpa não é minha, a culpa é do outro. E aí é interessante: deixe Deus ter livre acesso à sua casa, ao seu quarto, ao seu computador, ao seu celular e à sua vida de uma forma geral. Não esconda nada de Deus. Acho que de vez em quando a gente precisa chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, não está legal o que eu estou fazendo. A gente quer convencer Deus de algumas coisas que não adianta. Eu vi alguém que quis encobertar o seu pecado? Davi. Davi tinha um plano perfeito, porque o plano era sem falhas. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha. Quem se esconde de Deus está fadado ao fracasso. Quem se esconde de Deus vive de forma indecente. Olhe para o Senhor como alguém que vai te ajudar e não como alguém que vai te punir. Adão e Eva olharam para Deus como alguém que ia puni-los. Olhe para Deus como alguém que quer te abençoar. A Bíblia diz que aqueles que são recebidos como filhos também são castigados como filhos. Bem-aventurados
os que são castigados, repreendidos, porque o Senhor repreende a todos quanto ama. A todos quanto ama. Estava vindo quinta-feira retrasada da roça, estava em Itamaraju, foi eu e um outro casal lá visitar um irmão. Aí o irmão falou assim: vem por esse lugar aqui que é mais rápido. É uma contramão que o pessoal faz lá em Tabatã, né? Ali entra pelo Superpão e vira direita. Eu falei: rapaz, não vou não. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque eu sou crente, crente quando faz coisa errada só dá errado. Se eu entrar aí é capaz de bater, é capaz de atropelar alguém. Não, mas todo mundo entra. Eu falei: todo mundo. Mas eu não sou do mundo. Então eu preferi dar uma voltinha maior e tal e deixar ele em casa. Mas é isso. Nós precisamos entender que Deus vai de fato nos abençoar também nos punindo. O castigo de Deus na vida do crente é bênção. O castigo de Deus na vida do crente é bênção. Se você não está sendo repreendido é porque você não é filho. Se você está fazendo coisa errada e Deus não está te repreendendo, deixa eu falar uma coisa para você: você não é filho de Deus. Eu suporto algumas coisas das minhas sobrinhas, mas não suporto da minha filha. Eu tenho uma sobrinha que fala palavrão, e quando ela fala aquilo, me dá vontade de já dar um tapa na boca. Não dou. Mas se minha filha falasse, nunca vi falando, receberia um tapa na boca. Porque eu suporto algumas coisas de quem não é filho, mas da minha filha eu não suporto aquilo. Não tolero. E Deus é assim. Quinta, assuma a sua culpa. Assuma a sua culpa. Assuma as culpas dentro de casa. Chega em casa hoje, faça uma DR se for preciso. Mas primeiro faça um exame de consciência. Um dos textos mais bonitos e mais libertadores para mim como pastor do texto sagrado é esse, capítulo 11 de Coríntios, quando diz que o homem examine a si mesmo. Examine a si mesmo. Não sei quando é que vai ter a ceia do Senhor aqui, talvez no próximo domingo ou daqui a 2 domingos, mas você não precisa esperar para o próximo final de semana, não. Examina teu casamento hoje. Examina a tua família hoje. Examine a forma como você tem se relacionado com seus filhos. Examine a forma como você tem se relacionado com seus pais. Examine isso. Errar faz parte da natureza humana, nós vamos pecar sempre. Agora, quando errar, assuma seus erros e tente consertar não apenas o erro, mas conserte o seu caráter. O seu caráter. Conversando com a pessoa que tem um carinho muito grande, não é membro da igreja não, e ele erra sempre no mesmo erro, sempre a mesma coisa. E aí chora, e eu disse a ele: o problema não é o seu desejo. Aí ele pensou que eu ia dar um tapinha nas costas dele e está tudo bem. Eu falei: o problema é seu caráter, você não tem caráter. Aliás, você tem um caráter deformado, você tem um caráter que se inclina para aquilo que o mundo oferece, você sente prazer no mundo, então você não pode dizer que seu caráter foi transformado por Cristo. Conserta seu caráter. Nós queremos consertar, muitas vezes, apenas a consequência e não o problema por si só. Nós precisamos consertar o nosso caráter. Qual foi a primeira mensagem pregada por João e qual foi a primeira mensagem pregada por Jesus? Arrependei-vos e credes, porque é próximo o reino dos céus. Arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino dos céus. O pilar do cristianismo é o arrependimento, é a mudança, é a transformação de caráter, é a transformação do ser. Quem não admite seus erros não pode ser restaurado por Deus. Quem não admite que errou não pode ser restaurado por Deus. Ele vai sempre chegar diante de Deus e dizer: não, Deus, eu pequei, mas fulano é mais pecador do que eu. Não, Deus, eu pequei, mas não é tão assim, tão ruim. Mais tarde vai dizer: eu não pequei não, Deus. Isso não é pecado. Por que é pecado? Assumir seus erros é sinal de humildade. É permitir ser tratado por Deus. E olhe para mim, feridas não tratadas, com o tempo geram câncer. Tem muita gente que tem câncer na alma porque não permitiu que o bálsamo do Senhor, não permitiu que o azeite do Senhor, não permitiu que a cura do Senhor chegasse até ele. Tem gente que tem feridas na alma de 30 anos atrás. E parece que nós fazemos questão de lembrar mais das coisas ruins do que das coisas boas da vida. Tem gente que diz assim: pastor, o ano era 1992, num sábado, ele estava com a camisa vermelha que a mãe dele deu,
Eu lembro que eu estava cozinhando uma carne que eu comprei, e aí ele chegou e me disse isso e eu nunca esqueci. Às vezes não lembra se tomou café ou não de manhã, não lembra o que comeu ontem, mas lembra de algo que fez mal há 30 anos atrás. Lembra de algo que tem feito, então, mal e vai carregando aquilo. Existem coisas que nos assombram por toda a nossa vida, porque nós ainda não colocamos isso nos pés do Senhor. Eu comecei dizendo que culto é oferta. Eu não sei se você pode oferecer nessa noite a Deus alguma coisa boa. Talvez o que você possa oferecer é tão somente lágrimas e dores. Talvez o que você possa oferecer a Deus nessa noite é tão somente uma família cheia de problemas como a minha também é. Mas eu quero desafiar você nessa noite a oferecer tua família como oferta ao Senhor. A oferecer a tua família como algo de fato de valor diante de Deus. A oferecer a tua família no altar dizendo: Deus, se for preciso, tira. Se for preciso, expõe, traz à tona algumas coisas para que possamos então tratar isso que precisa ser tratado. Não permita que sua família seja expulsa do paraíso. Não permita que a sua família seja fonte de dor e de vergonha. Faça com que a sua família possa encontrar-se com Deus e permanecer na presença dEle. Permanecer de fato sendo usada por Deus. Ainda há tempo de mudanças. Ainda há tempo de você pedir ao Senhor que faça o milagre, que restaure o amor, que restaure o respeito, que cure as feridas, que você possa então de fato ter o privilégio de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite, é uma noite que Deus escolheu para que você pudesse ouvir justamente isso. A tua família, os teus filhos, o teu casamento precisam ser consagrados a Deus nesse instante. A tua família precisa receber a unção, o bálsamo que vem do Senhor, que cura, que restaura, que refaz, que reconstrói. Nós nunca teremos uma família perfeita, mas teremos uma família nos caminhos de Deus. Nós nunca teremos uma família como aquela do comercial de margarina, que o cachorro entra feliz da vida, que as pessoas já acordam muito bem, mas nós teremos uma família que honra a Deus. Nós teremos pais e mães que oram, filhos que de fato caminham no caminho do Senhor. Então hoje mesmo, antes de dormir, converse com quem você precisa conversar. Acerte a vida de maneira que Deus se alegre. Talvez nesse primeiro momento vai doer mais, porque vai precisar expurgar tudo aquilo que está machucando. Mas certamente a cura virá. Eu quero convidar você nessa noite, que deseja colocar a tua família no altar do Senhor, que vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que a tua família possa ser oferta de sacrifício, oferta de cheiro suave. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar nesse instante por você. Vamos pedir a Deus que a sua família possa receber aquilo que vem dEle, tão somente dEle para você. Que os desejos possam ser extirpados, que o sentimento de culpa possa ser deixado de lado, que o mundo não vai ter mais espaço na sua casa, não vai ter mais espaço na sua geladeira, não vai ter mais espaço na sua televisão, no seu celular. Que a vida vai ser vivida na perspectiva de Deus, que a vida vai ser vivida então de acordo à vontade de Deus, que nós não vamos mais olhar para o lado, que nós vamos olhar então para Cristo. Nós não vamos mais desejar aquilo que o mundo pode nos dar, mas nós vamos ansiar por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que é a vontade do Senhor, por aquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus para nós. Vamos orar? Consagra a tua família nesse instante. Pai, nós estamos aqui neste lugar consagrando os nossos filhos a Ti. Nós não geramos filhos para povoar o inferno, mas nós geramos filhos para que possam ser Teus filhos. Nós, Senhor Deus, não casamos, Senhor, para que a nossa vida pudesse ser literalmente algo pesado e sem gosto. Nós casamos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós nesse instante nos pedimos, Senhor Deus, que o marido possa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Te pedimos também que a esposa possa honrar o marido, possa viver de fato como a Tua palavra nos ensina.
Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa restaurar as famílias aqui dessa igreja, que as famílias possam ser tocadas por Ti, trabalhadas em Ti, para que possam viver satisfeitas com a Tua palavra. Que o maior desejo de cada um, de cada membro, de cada participante da família seja adorá-lo em espírito e em verdade. Não permita, Senhor Deus, que o mundo possa adentrar nas famílias. Nós pedimos, Pai, que de fato nosso casamento, nossa família possa ser blindada pelo Teu Santo Espírito, que possa viver em paz para a Tua honra e para a Tua glória, que possa fazer com que o Teu nome seja grande, que seja conhecido e reconhecido, Senhor Deus. Eu sei que nós, enquanto aqui estivermos, não teremos uma família perfeita, quer dizer, pronta ainda, mas teremos uma família santificada, teremos uma família restaurada, teremos uma família onde o Teu nome é invocado, onde o Teu nome é adorado, onde a Tua pessoa é a referência. Pai, faz com que o perdão possa aflorar, faz com que maridos possam perdoar esposas, esposas possam perdoar maridos, faz com que filhos possam verdadeiramente perdoar os pais e pais possam perdoar os filhos. Faça com que a Tua palavra se cumpra, como diz no livro de Malaquias, falando a respeito de Jesus Cristo, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma promessa da Tua palavra, e nós rogamos nesse instante que haja paz entre pais e filhos. Ó Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias. Amém, amém. Que Deus Te abençoe em nome de Jesus. Pastor Edísio, que Deus os abençoe, irmãos, que as nossas famílias possam verdadeiramente ser famílias em nome de Jesus. Quero agradecer a irmã Cândida, pela hospedagem muito boa. Agradecer também ao pastor Edísio pelo convite, aos irmãos que de forma tão agradável e gentil nos receberam. Indo a Itabatã, faça uma visita lá na igreja, vai ser um prazer recebê-los. Esse é o meu pastor. Obrigado a todos, Nós vamos cantar mais um louvor aqui com as mulheres, Por favor, as mulheres, agora. E a gente vai já encerrar o nosso culto já, cantando mais louvores ao Senhor. Pastor, desde já, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por tudo que o Senhor tem sido para as nossas vidas. Irmã Nadinha também, obrigado, viu, pelo carinho. E você que nos visita, se quiser ficar, 85 quilômetros de praia nesse lugar, é maravilhoso, viu? Fica-se à vontade, espaço tem aqui para a gente. É muito bom. Nós vamos cantar louvores. Deixa eu pegar esse aqui para botar aqui, para sair a voz de vocês lá na frente. Acho que só um playback só, eu acho. Sei lá, deixa eu botar aqui. É só o playback só. Deus é amor, Bondade de Deus só.
Eita glória! Então nós vamos... Vai cantar mais um? Canta mais um. É festa, né? Baixa. Pode baixar os retornos. sozinho chorei. Foram dias que o sol de mim se escondeu. Em abismos profundos e escuros gritei. E ninguém te ouviu, te entender. Não, ninguém quis ouvir, entender meu clamor. Alguém que te ouviu. Quem foi eu não sei. Quantas vezes ele te falou, estendeu sua mão, teu nome gritou. Nos abismos profundos ele te chamou. E por que eu então não ouvi? É porque mesmo aí
posso agora feliz me pôr a cantar. Para quantos também só existe o chorar, em Jesus o sorrir, vem de novo encontrar. Para quantos também só existe o chorar, em Jesus o sorrir, vem de novo encontrar. Quantas vezes, né? Quantas pessoas estão chorando sem saber que Deus, né, na verdade, está ao alcance de uma oração, de um clamor. E mais uma vez nesta noite, Senhor, nós te agradecemos. Eu quero te agradecer pela vida do Jefferson, pela vida destas mulheres que, apesar de toda a labuta diária, de tudo aquilo que elas têm para fazer, elas encontraram um tempo para colocar diante do Senhor os seus dons e os seus talentos, Senhor. E que o Senhor possa continuar usando cada uma delas ou cada um de nós para que a Tua graça continue sendo ministrada, vivida e ministrada nesse lugar. Agradeço mais uma vez, Senhor, pela vida do pastor Elífio, pela vida da sua esposa, pelo seu ministério, pela bênção que ele tem sido em minha vida, na vida dos meus familiares também, pelo aquele povo ali, Senhor, na primeira igreja batista em Tabatã, que o Senhor possa continuar cuidando da saúde física, emocional, espiritual do teu filho, e como igreja, Senhor, também neste lugar, que o Senhor possa continuar nos levantando, nos ajudando, nos fazendo entender que estamos aqui para, de fato, viver e ministrar a Tua graça. Obrigado, Deus, por tudo. É a minha oração no nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas nas nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Que o Senhor possa abençoar todos vocês. Amém? Não saia sem dar pelo menos 2 abraços, viu? Cantarei quão grande é o meu Deus.